Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja conosco hoje e sempre, né? Ele está sempre ao nosso lado. Basta só que nós o busquemos. Ele em nenhum instante nos desampara. Portanto, é necessário que nós nos liguemos a Ele com mais frequência, para que possamos alcançar tudo aquilo que nós estamos precisando e estamos buscando. Se aqui estamos dentro desta casa, sempre é com as bênçãos de Deus, e sempre a gente vem em busca de alguma coisa. Se nós firmarmos o nosso pensamento em Deus, em Jesus, no nosso anjo de guarda, com certeza todos os nossos problemas serão amenizados. Algumas vezes eles não vão ser resolvidos, mas vão ser amenizados com certeza. Então vamos sempre mentalizar Jesus, mentalizar o nosso anjo de guarda e confiar que Ele sempre faz o melhor para cada um de nós. A Casa do Caminho agradece a todos, agradece aos internautas que estão ligados ao nosso trabalho, convidando-os para que venham até aqui também. E nós temos aqui na casa trabalhos de segunda a quinta-feira, sábado e domingo também. Nós só não temos trabalhos às sextas-feiras. Temos uma assistência social, que a maior parte aqui já conhece, e a gente sempre está pedindo que quem puder colaborar. Nós estamos precisando de macarrão e mais algumas coisas que eu não sei, mas basta procurar a Sandra, ela vai estar informando. Então vamos aproveitar esses instantes que nós aqui estamos e vamos nos ligar ao nosso Mestre Jesus. Vamos relaxando o nosso corpo, deixando a nossa mente o mais livre possível de problemas, de dificuldades. Mesmo que os problemas nos incomodem, vamos esquecê-lo por alguns instantes. Vamos relaxando o nosso corpo, fechando os nossos olhos. E vamos pedindo ao Mestre querido que nos abençoe, que nos fortaleça, que abra os nossos caminhos para que possamos vencer as nossas dificuldades tão naturais. Vamos agradecendo a presença amiga desses mentores que aqui estão. Vamos agradecendo a presença amiga desse companheiro que dirige esse trabalho. E vamos pedindo, Pai de misericórdia, nos abençoe nessa noite. Envolva a nossa companheira Tânia, que vai fazer a palestra da noite, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, para que as suas palavras cheguem aos nossos corações e que possamos sair daqui melhores do que quando entramos. E assim, em nome de Jesus, em nome dos amigos espirituais, nós vamos dando o nosso trabalho por aberto, chamando a Taninha até aqui, por favor. Ela vai falar do livro Justiça Divina, Anjos Desconhecidos e Oração na Festa das Mães. Tem um negocinho que você subiu para cair. Se eu cair, vocês vão ver logo. Então, boa noite a todos. Boa noite àqueles também que nos acompanham através da internet. E hoje, como a Cleide falou, né, nós estamos pautados no livro Justiça Divina, do Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E ele traz, então, duas mensagens. Mas antes de falar dessas mensagens, uma delas fala sobre a oração do Dia das Mães. Quando a gente fala de oração Dia das Mães, quais são as lembranças que nos vêm? A gente lembra, acho que quem pelo menos descende de família italiana, que não sai da borda da cozinha, não é? Vai se lembrar daquele lauto almoço de domingo, onde a gente espera ansiosamente para apreciar aqueles quitutes maravilhosos que só a mamãe sabe fazer. Qual é o filho que não se lembra daquela receita especial que é da mamãe? Não tem jeito. Pode ser a esposa mais dedicada, a filha mais carinhosa, ninguém faz, só a mamãe consegue aquele sabor, é um tempero, é a mão, é da mamãe.
E a coitadinha prepara o domingo do Dia das Mães, fazendo as compras no mercado, indo em busca dos preparativos para poder receber e estar em casa, recebendo todos os seus filhos. Aquela que deveria ser a homenageada, no fim, é a que mais trabalha, não é? Quem é mãe sabe disso. Mas não é desse tipo de comemoração que a gente veio falar hoje, é lógico. Nós precisamos lembrar que a doutrina nos explica que nós somos, antes de mais nada, espíritos. E espírito não tem sexo. Ele está com o gênero masculino ou ele está com o gênero feminino. Experienciando, experimentando, buscando aprendizagens novas, buscando novas experiências mesmo, para que ele possa enriquecer-se, desenvolver-se rumo à nossa perfeição relativa. Então, se enquanto espíritos, ora vivenciamos no gênero masculino e ora no gênero feminino, a gente não pode dizer só das mães que são aquelas que geram nos seus ventres os seus filhos. Mas nós vamos falar, e Emmanuel, ele é taxativo nessas mensagens, porque nós vamos falar de um sentimento, não de uma condição física ou de uma condição biológica, mas de um sentimento que é possível de ser vivido, que é possível de ser apreendido, tanto pelo homem quanto pela mulher. Porque somos, antes de mais nada, espíritos. Então, nessa condição de aprendizagem, nós vamos falar de sentimentos, de espíritos que conseguem desenvolver esse sentimento que é o amor, que pretende ser universal. Não é ainda. Nós ainda não chegamos lá. Mas nós temos, na condição de pais, de mães, na condição deste sentimento materno, nós temos sim um amor incondicional, que não exige, não pede nada, só é doação. E é desse amor, e é dessa condição que nós estamos falando hoje. Dessas almas que vivem em busca do bem maior para aqueles que estão ao seu redor. E essas almas que têm no seu coração o despertar deste sentimento que busca confortar a dor alheia, que não mede esforços nem tempo e sai muitas vezes do seu próprio lar, deixando os seus filhos naturais para ir abraçar os filhos que a sorte não protegeu. E que saem nas noites, sob as intempéries, sobre o frio intenso, sobre a chuva, e vão em busca dessas almas desvalidas do mundo e procuram aconchegar-lhes o peito com um sorriso, com uma sopa quente, com um sanduíche, ou apenas com a palavra amiga, que orienta. Ou retirando essas criaturas da rua, levam elas para os abrigos onde elas podem ter um mínimo de dignidade, buscando a higiene do próprio corpo, buscando acobertar-se deste frio que nós estamos enfrentando, destes ventos terríveis, que buscam nessas avenidas pelas quais cruzamos rapidamente no conforto do nosso carro, essas crianças que estão abandonadas, não abandonadas fisicamente, não, elas têm pai, têm mãe, mas são abandonadas da fraternidade. A consanguinidade nem sempre revela um coração, nem sempre revela um sentimento maior. E essas crianças que estão jogadas
desamparadas da sorte, são acolhidas por tantos corações fraternos. São jovens, são senhores, são senhoras. São pessoas que deixam dos seus lares para dar o atendimento que essas crianças precisam. É um trabalho, é uma assistência social? Não importa. O que importa é que o trabalho está sendo feito. E está sendo feito porque esses espíritos já conseguiram desenvolver dentro de si esse amor maternal, que é o amor incondicional. São criaturas que buscam na sua profissão o bem do outro. São essas criaturas que colocam as suas vidas em risco para salvar a vida de outrem, não se importando com o que pode lhes acontecer, acreditando que se eles vierem a faltar, Deus estará presente no seu lar, garantindo o sustento dos seus. Nós estamos falando de criaturas que ainda na sua tenra idade, pequenas crianças, que são obrigadas a cuidar dos seus irmãos menores. E que cuidam com desvelo que muitas vezes nós, no nosso conforto e no afã do nosso dia a dia de trabalho, às vezes não oferecemos, que é a brincadeira, que é o sorriso, que é a boa palavra, oferecer o alimento brincando com aquelas crianças. São só crianças menores, mas que já têm na sua ação esse amor materno, enquanto as suas verdadeiras mães saem na labuta para as migalhas do dia. Então nós estamos falando também de pessoas que dentro do próprio aconchego do lar lutam em silêncio, choram suas lágrimas pelos seus que, envolvidos pelas grandiosidades que eles julgam, pelas festividades que a materialidade nos oferece, se perdem muitas vezes. Não conseguem orientar-se na vida. E essas mãezinhas sofridas oram dias e noites para que seus filhos consigam entender enquanto espíritos aquilo que fazem na terra. E oram incessantemente a Deus, rogam, suplicam para que seus filhos consigam enxergar uma réstia de luz que seja, num segundo pequeno que seja, nem que seja apenas no Dia das Mães. Mas elas oram incessantemente. Nós falamos de tantas outras almas que lutam, que têm no seu peito a certeza de que a humanidade é o seu verdadeiro filho. Não importa se geraram esses filhos através do seu sangue, através do seu ventre, mas lutam diariamente para sanar as nossas dores, para ir em busca das nossas curas. Esquecem-se naqueles laboratórios obscuros, estranhos, e pesquisam e lutam dia e noite para que essa cura chegue até nós. Nós estamos falando desses espíritos que rompem todas as barreiras das distâncias e que vão em terras áridas, em regiões de guerra, oferecer conforto, carinho. O que é isso, gente, senão esse amor que toda mãe gostaria de oferecer ao seu filho? Aconchegar no seu peito a criatura e oferecer a ela a segurança que nós próprios desejamos para nós. São esses educadores da vida que não perdem o tempo de oferecer a palavra bendita, a palavra de consolo, a palavra de orientação, de esclarecimento. E que fazem isso
sem o peso da obrigação. Porque acreditam naquilo que estão fazendo, porque têm dentro de si esse coração maior. É dessas criaturas, dessas mãezinhas que nós estamos falando e que se revestem, muitas vezes, de um corpo masculino, de um corpo infantil, nas rugas que o tempo muitas vezes marca, mas que não se esquecem de que, como Jesus, o amor é o único que pode salvar-nos de um desespero, de uma dor, de uma tristeza. Emmanuel é enfático quando diz: não vamos buscar os heróis, os famosos. Eles têm o seu apreço, claro, têm a sua contribuição, mas são os anônimos que fazem com que a humanidade se desenvolva. São os anônimos que mantêm na sua própria dor, revertem a sua dor da perda, muitas vezes, dos seus próprios filhos, pela violência que nós assistimos no dia a dia, e revertem isso em aprendizagem. Revertem isso numa máscara bonita de apresentação aos corações que às vezes se encontram endurecidos e dizem: não, para mim isso nunca vai acontecer. E demonstram que é possível o perdão. Perdoar acima de tudo. Qual é a mãe que não perdoa o seu filho? Não importa o que ele faça. Não importa quão ingrato ele lhe seja. Ela sempre mantém aquela fotografia junto do seu coração e todos os dias antes de dormir se lembra daquela criatura que não lhe visita mais. Mas ela pede a Deus que o abençoe. Então são a esses heróis, são a esses corações de mãe que Emmanuel nos lembra que nós devemos ser, fazer, sentir, tentar e ter dentro de nós, no dia a dia. Às vezes nos parece tão difícil amar incondicionalmente. Nós desejamos para os nossos filhos, para aqueles que nós amamos, nós desejamos tudo de bom. Mas nem sempre essa imagem que nós temos dessas criaturas se concretiza. E aí nós nos lamentamos e nos perdemos nessa lamentação ao invés de construirmos alguma coisa de positivo. O que é que nós precisamos fazer? Amar, aceitar, independentemente da condição que se apresente para nós. Porque nós temos condições, nós estamos rodeados de espíritos que também são abnegados, que também conseguiram e conquistaram esse amor maternal e estão aqui como anjos guardiães do nosso dia a dia. E eles nos orientam, eles nos alimentam a fé, eles fazem com que a gente sinta vigor no dia a dia, tenha humor para viver. Porque não é porque as tristezas que são próprias deste mundo nos batem aos olhos e aos ouvidos no dia a dia, que nós vamos ser sisudos, taciturnos, tristonhos. Nós somos seres afeitos à felicidade. A felicidade tem que pertencer à nossa vida, por mais difícil que ela seja. Nós temos que aprender a olhar e a observar no nosso dia a dia aquilo que existe de bom. Nós somos vencedores, porque estamos aqui, porque desejamos o bem, porque temos uma família, porque temos a quem lembrar, temos a quem amar. Só isso já não é o bastante para sermos felizes?
Nós precisamos voltar ao tempo em que nós apenas éramos felizes por sermos nós, pessoas, convivendo com outras criaturas, tendo o poder da comunicação, seja pela fala, seja pelo gesto, seja pelo olhar, seja pelo sentimento calado que guardamos dentro de nós. Essa é a vida que nós desejamos. Ela está ao alcance das nossas mãos. Quando nós nascemos e somos acalentados naquele peito gostoso, quentinho das nossas mães, quando nós nos lembramos daquela imagem da criança aconchegada no colo, o sorriso se abre fácil. E todos nós passamos por isso. Fosse a nossa mãe, fosse a nossa avó, fosse o nosso vizinho, fosse a nossa tia, um colo esteve presente na nossa história. Por que não oferecer esse colo para a história daqueles que não o tiveram? É este colo, é este coração de mãe que nós pedimos a todos e a nós e a Deus que nos dê força para sermos. É só esse sentimento maior que construirá um mundo melhor. Todas as descobertas, toda a tecnologia, de nada valerão se não tivermos essa caridade, este amor incondicional dentro do nosso peito. Não haverá outra forma de conquistarmos este mundo de regeneração e de paz que tanto desejamos. Não adianta apontarmos uns para os outros e nos perdermos em lágrimas que não nos trazem nenhuma conquista. A lágrima dolorosa pela situação de outrem, sim, ela alivia a dor, ela alivia o coração. Mas é a ação do amor maior que transforma, que modifica, que traz alegria. É o esforço de cada dia que vai trazer o sol e a luz para os olhares daqueles que se perderam nas nuvens dos seus desastres pessoais. São muitos, a gente bem sabe. Mas a gente não pode se perder nessas histórias tristes. Mas a gente tem que retirar delas a experiência que nós, enquanto espíritos, temos de estarmos resgatando um mundo melhor, uma experiência de vida, um aprendizado que nos liberta, que nos estimula, que nos levanta, que nos faz sorrir, que nos faz sair e apreciar as flores, nos faz cantar ao preparar o almoço, nem que seja do Dia das Mães. Não é? Então, a vida ela tem que ser boa, ela tem que ser bela. Mesmo que nós tenhamos as nossas dificuldades, vamos jogá-la fora. Vamos lembrar que se Deus confiou a nós esta tarefa, é porque nós temos este germe maior, que é o amor de mãe dentro de nós. Não vamos sufocar essa semente. Nós temos que fazê-la desabrochar. Vir e olhar e se expandir ao sol e se abrir em pétalas, em cores, em flores, em luzes. Para que nós possamos aninhar em nosso coração o coração daqueles que são infelizes, porque ainda não têm essa condição. É desse amor materno que Emmanuel diz que nós temos que descobrir dentro de nós. Nós temos tantos exemplos na nossa história
não é? De vultos. Não esses vultos, os reis, as rainhas que a gente gosta de contar, que a gente gosta de saber as histórias, porque foram, né, pessoas, nossa. Mas alguns reis e algumas rainhas disseram, eles passam fome como um bolo. Não é isso que nós vamos fazer. Nós vamos produzir esta massa, mas esta massa que alimenta a alma. E isso só se conduz através da nossa persistência, da nossa perseverança, da nossa fé também incondicional. Porque nós acreditamos num Deus que é justo e pleno na sua sabedoria. Não podemos deixar dúvidas. Então, quando nós formos comemorar este Dia das Mães, nós vamos orar por todas essas almas que resgatam as criaturas que estão ao nosso redor, não pela força da palavra, da autoridade, mas pela irradiação deste amor. Isso é o que nos sustenta a vida. Isso é o que nos ilumina. Isso é o que nos faz transformar. É isso que é essa mola propulsora que a humanidade tanto precisa para sair desta situação que hoje nós vemos por aí. Então nós falamos dessas mãezinhas que abraçam seus filhos, ou que impotentes de o fazer, se recordam deles nas noites, no silêncio do seu lar, e que pedem para que eles possam, como ela, lembrarem-se daquilo que existe de positivo, que consigam sair desta situação em que se encontram. Esses médicos da alma, quem são? Somos todos nós. Todos nós que podemos, através da nossa coragem, através da nossa fé, que podemos oferecer para essas criaturas a nossa persistência. E essa persistência, e eu vou insistir nisso, por que a persistência? Porque muitas vezes nós nos deixamos envolver pelas dificuldades. Não é muito fácil aceitar o desamparo, aceitar o abandono, aceitar a perda, aceitar a loucura, aceitar a viciação. Mas nós podemos transformar isso. Deus confia e confiou ao nos oferecer essa tarefa. Confiou em nós. Talvez não nos nossos poderes mágicos, mas na condição de desenvolver o amor. E isso está ao alcance de cada um de nós. Amar, amar e amar. O amor traz o perdão, o amor traz a compreensão, o amor busca justiça, mas a justiça através da paz, através da atitude firme, mas carinhosa. Através da ação que sai lá fora, que vai em busca, que pesquisa, que estuda, mas que acima de tudo é também caridosa e fraterna, solidária. Então, nada de tristezas. Não adianta colocar nariz de palhaço e falar, ai, tudo é um mar de rosas. Não é. Nós sabemos disso.
Acho que todos nós que já vivemos uns 20 anos, né? Uns 20 a gente já viveu, né? Todos nós que já passamos pelo menos uns 20 anos, já minha filha está aí, que não me deixa mentir, não é? Ela também já passou por isso. Ou não, né? Todos nós que já vivemos um tanto de tempo, vamos nos lembrar que nem sempre os dias foram de guerrinhas de mamona, de subidas em árvore e chupar laranja na beira, né? Na sombra da árvore, ou à beira de um lago. Oh, quem me dera passear pela Voluntários, pisando naqueles álamos, naquelas folhas de álamos ressecadas pelo tempo. Bons tempos. Mas nós temos as nossas tristezas. O que vale guardar no nosso coração? O que vale guardar na nossa memória? Nós podemos escolher. Entre tantas coisas, sempre as boas memórias. Não é? O amor, aquele carinho, aquele afago gostoso de boa noite, aquele sorriso ao cruzar da rua, aquele olhar compreensivo que nos dão quando erramos, quando esperamos aquela reprimenda terrível, o que recebemos é um olhar de compreensão. Paciência, filho. Vamos começar de novo. Aquele abraço gostoso que recebemos cada vez que atravessamos aquela porta. Não é? Ou aquela lembrança que vem à nossa mente quando nos recordamos daqueles que já foram. E por tudo que eles nos fizeram de bem. Estamos aqui, inteiros, e me perdoem a emoção. Vivos, felizes, guardando em nosso coração a esperança de podermos desenvolver em nós esse amor incondicional daqueles que nos antecederam na vida espiritual. Que o Dia das Mães seja mais do que uma mesa farta, mas seja uma mesa farta de amor, de compreensão e, acima de tudo, de boas lembranças que vão fortalecer a nossa vontade, para que não desistamos jamais da tarefa que hoje temos que cumprir e vamos cumprir com força, com coragem e, acima de tudo, com muita alegria. Que Deus ampare a todos esses corações de mãe na noite de hoje. Essas emoções a gente tem que respirar um pouquinho, né? E que todos nós, né, Tânia, possamos nos tornar mães, nós todos, homens, mães de coração, mães né? de coração, amando, né, incondicionalmente o outro, seja esse outro quem for. Porque a partir do momento em que nós começarmos a dar esse amor, primeiro nos amando, porque se nós não nos amarmos a coisa fica complicada, nós não podemos amar aqui a companheira se a gente não se amar. Mas é treinando, né? Então, o amor é um treinamento difícil. Né? Então, hoje eu quero ser melhor, hoje eu vou amar a minha companheira com todo o meu coração. Eu vou amar o filho do meu vizinho, porque nós temos o mau hábito de dizer o meu filho. Para o meu filho eu quero o melhor. Agora o filho do vizinho, se eu puder, quando eu puder, eu faço. Né? E não é bem por aí. Então, como nós somos espíritos e não temos sexo, nós podemos ser mãe. Né? Podemos ser mães a todo instante e a toda hora. Basta que a gente lembre assim do companheiro difícil que está lá do lado. E é nosso.
não vamos ser a mãe dele, vamos perdoar todas aquelas coisas que acontecem dentro do lar. E a partir daí, o mundo vai ser melhor. Enquanto eu não for melhor, enquanto os outros não forem melhor, o mundo vai continuar isso. Não adianta a gente reclamar. De ninguém, nem de nada. Nem de governo, nem de governantes, nem de governantes. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta para a Taninha aqui? Alguma por colocação? Favor, alguma favor. colocação também. A gente está aberto aqui com o microfone aberto, por favor. Vamos começar a treinar o nosso amor. Começar a fazer a nossa força. Boa noite, querida. Oi, querida. Não quero manter esse clima gostoso, né, que nós estamos vivenciando. Mas eu gostaria de perguntar a você, porque isso é algo que nos atinge a muitas pessoas, né? Quando o nosso amor, às vezes, é tão grande, e ele é incondicional, mas ele se transforma em apego. E aí a gente às vezes não percebe a distância entre a necessidade de liberar, né, e a necessidade de continuar amando. Aonde nós estivermos, nós estaremos amando, né? E às vezes é difícil isso, porque a gente quer ter esse, não sei se a palavra é correta, o objeto do nosso amor junto a nós. E a gente esquece que nós amamos, né? O sentimento do amor é um sentimento transcendente, Isso. né? E se a pessoa que nós amamos, mesmo distante, estiver feliz, estiver procurando ser feliz, nós podemos até ficar tristes com ausência, mas nós estaremos amando essa pessoa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala de amor incondicional, a gente fala desse amor desapego, né? Ele é incondicional, então ele é um amor desapego. Então, quando a gente atinge esta maturidade deste sentimento, a gente sabe que a gente não pode reter as criaturas ao nosso lado eternamente. Isso nem é positivo, nem nós permanecemos assim durante a vida, né? Teve um momento em que nós fomos em busca da nossa própria condição. E muitas vezes nos distanciamos mesmo. Nós amamos amigos, amamos companheiros, amamos os nossos pais, amamos os nossos filhos, mas é importante este desapego. Quando a gente fala incondicional, não exige condição nenhuma. Portanto, o desapego faz parte, né? Então, nós precisamos ter essa noção. Obrigada. Nós precisamos ter essa noção de que esse amor muitas vezes vai trazer o distanciamento, né? Mas esse distanciamento é também o crescimento, não é? Então não adianta a gente reter. Às vezes como é que a gente aprendeu? Será que a gente aprendeu a não ralar mais o joelho porque a mamãe estava sempre lá para assoprar toda vez que nós nos arranhávamos? Não, porque teve um momento em que ela não estava presente e o joelho foi ralado terrivelmente. E o coração foi ferido terrivelmente. E os nossos sentimentos foram violentados terrivelmente. E nem mamãe nem papai estavam lá. E foi lá, naquele momento, que se deu o nosso amadurecimento. Então nós temos que reconhecer a necessidade de deixarmos com que as criaturas façam suas escolhas e assumam as responsabilidades e as consequências dessas escolhas. Esse é o verdadeiro amor. Nós vamos estar lá se eles precisarem do amparo. Nós vamos estar lá quando eles precisarem do acolhimento. Nós vamos estar lá aguardando que eles venham nos contar as suas conquistas. Mas cada indivíduo precisa experienciar por si só. Se nós aconchegarmos demais a semente, ela se abafa e morre. Isso trazendo para a vida, se nós tentarmos proteger demais das agruras da vida aqueles que são nossos diletos do coração, nós vamos fazer com que eles desaprendam a ser
autônomos, autossuficientes, maduros para assumir as suas próprias responsabilidades. Então, obrigada, Silvio, pela lembrança. O amor sempre liberta, né? Generosidade, exatamente, é a palavra certa. Ai, a gente gosta desse apego, né? Mas a gente precisa deixar seguir adiante. O amor liberta. E o amor liberta, Aquele é que verdade. prende não é amor, né? De nenhuma forma. Então a gente tem que libertar. Mais alguma pergunta? Ou alguma colocação? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, por favor. Se não tiver, a Taninha vai ficar aqui. Até meia-noite. Até meia-noite ela fica. E aí alguém pode, né, se quiser mais algum esclarecimento a respeito, por favor. Tudo bem, gente? Então, muito obrigada pela querida. paciência e pelo coração de mãe que vocês tiveram comigo hoje. Uma boa noite a todos. Para todos. Pois é, que as nossas emoções se acalmem. Vamos acalmando novamente os nossos corações. Vamos esquecendo os nossos problemas nesse instante. Nós somos criaturas felizes. Nós temos um corpo perfeito, nós podemos nos comunicar. Nós confiamos em Deus, em Jesus. Vamos agora então voltar o nosso coração para aquelas pessoas que estão mais necessitadas. Vamos vibrando, e vibrar é desejar o melhor para todos os que nos cercam. Vamos respirando, meus queridos. Respirando com profundidade. Mentalizando o Mestre querido nesse instante aqui ao nosso lado. Que o seu manto sagrado cubra cada um de nós. Que envolva o nosso planeta Terra. Esse planeta abençoado, com a sua luz, com seu amor. Que cessem as guerras. Que cessem as guerras nos mundos. Que cessem as guerras dentro dos lares. Vamos visitar agora os hospitais, queridos. Sempre na companhia do Mestre, querido. Todos nós conhecemos um hospital. Vamos até lá. Pedindo a Jesus nesse instante que ajude a todos aqueles companheiros que lá estão. Que eles possam ter força para passar por esse período de necessidade, de reavaliação da vida. Que possam iluminar os médicos que cuidam de cada um deles, os enfermeiros. E que a presença do Mestre fique ao lado de cada um. Vamos vibrando também pelos presídios, que abrigam aqueles nossos irmãos que em algum momento da vida se desviaram da verdade e do amor. Que Jesus tenha piedade, que penetre em seus corações, que ilumine as suas mentes. Vamos vibrando por todos esses companheiros que perambulam pelas ruas sem casa, sem comida, sem o mínimo do necessário. Que eles possam encontrar abrigo nos corações das pessoas, nos nossos corações. E nesse instante nós abraçamos a cada um deles. Vamos vibrando pelos asilos, onde estão aqueles velhinhos abandonados, que já trabalharam, que já lutaram. Que o Mestre querido se faça ali também, amparando e protegendo a todos. Vamos vibrando por todas as crianças abandonadas pelas ruas e algumas dentro dos próprios lares. Vamos nesse instante até os nossos lares.
entrando com Jesus pela porta principal, pedindo a Ele que deixe ali a sua paz. Que cada um das criaturas que lá estiverem possam nesse instante acalmarem os seus corações e serem abençoados. Vamos vibrando nesse instante, meus queridos, por nós mesmos. Vamos depositando aos pés do Mestre querido todas as nossas dificuldades, confiantes de que Ele fará o melhor. Essa confiança em Jesus, quando entregamos a Ele os nossos problemas, nós vamos tendo a certeza de que Ele sempre fará o melhor. Vamos agora vibrando por todas as mães que já passaram por um outro plano, rendendo a elas as nossas homenagens, pedindo ao Mestre que ilumine a todas elas e agradecendo por tudo que fizeram por nós. Vamos vibrando também por todas as mães e por todas as criaturas que quiserem estender esse amor aos outros companheiros. Vamos vibrando por esses companheirinhos que aqui estão, pedindo a Jesus que os abençoe, que eles possam receber todo o nosso amor. Vamos deixando uma vibração em branco aqui no meio do salão, para que possa ser levado por esses amigos onde se fizer necessário. Graças a Deus, graças a Jesus, o nosso Mestre querido. Que as bênçãos do alto se façam em todos os corações, se façam em todos os que aqui estão, que possam sair daqui melhores do que quando entraram. Que as bênçãos do Mestre se façam em todos os lares. Que assim seja. Vamos novamente voltando ao salão, respirando profundamente. E vamos partir para a terceira parte do nosso trabalho de hoje. Boa noite a todos e obrigado.